Tá gravando. Espero. Deus ajude que sim. E então, pessoal, quem for ver essa aula live depois lá na plataforma, a gente hoje vai falar de medicamentos, doses, prevenção de doenças, tudo relacionado a isso. Vamos conversar aí, né, bastante sobre, tá? Então, o pessoal que está vendo ao vivo, quem não puder vai ver depois lá na plataforma, tá certo? Galera, sobre esse assunto a gente vai debater bastante, então eu espero que vocês participem bastante da aula, tá? Não sintam vergonha, enfim, fiquem bem à vontade para interromper a hora que for, para a gente ir alinhando e conversando sobre o tema, tá certo? Para começar, e deixando claro, assim como eu falo lá no módulo 4, né, do nosso curso, medicamento, prescrição de medicamento, o uso deles é a função delegada pelo médico veterinário. Então, o médico veterinário é o profissional capacitado, habilitado para ele dar para nós o diagnóstico das doenças que nós possamos estar enfrentando na nossa criação, dar a prescrição do medicamento que a gente vai usar, a dose, qual e por quanto tempo, tá? Então, ele é o especialista. Sempre a gente precisa ponderar o seguinte, ó. Tô com um problema na minha criação. Qual é o risco desse problema, dessa doença, né? Pensando dessa forma. Depois que a gente avalia o risco, tipo assim, essa doença é uma doença que eu consigo controlar, vai pegar em uma ave só. Ou não, essa é uma doença extremamente contagiosa, vai possivelmente contaminar uma grande parte do meu plantel e eu preciso dar um jeito de contornar ela. Aí, avaliando esse risco, a gente precisa também ponderar o nível da ameaça econômica que essa doença vai poder causar. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tiver um animal que está doente, e esse animal tiver um alto valor agregado, vale muito a pena nós irmos no veterinário para ir atrás do medicamento. Se o animal não tem um valor agregado tão elevado, nós não necessariamente precisaremos levar ele no veterinário porque a consulta vai custar mais que o bicho. Então a gente pode se virar em casa, tá? Mas aí a gente precisa sempre pôr na balança para ver. Compensa levar no veterinário? Uma galinha caipira? Possivelmente não. Só que se o risco dos sintomas que ela está tendo forem muito grandes e a gente veja que possivelmente vai contaminar meu plantel inteiro, aí sim valeria a pena levar uma ou duas para a gente entender o que é para contornar o prejuízo econômico que aquela possível doença vai causar, né? Então, pôr na balança, avaliar muito bem sempre com a questão financeira. Da mesma forma que eu falei na aula passada para vocês, que a gente estava falando de seleção, né, descarte, melhoramento genético, tudo que a gente vai fazer com a nossa criação precisa sempre ter o viés econômico, o viés financeiro, para a gente ter uma maior eficiência produtiva e uma maior eficiência econômica, tá certo? Agora, vamos lá. Já falando então que o veterinário é o profissional mais habilitado, é ele que vai falar para nós medicamentos, prescrições com exatidão. Com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo uma certa experiência e sabe que tipo de medicamento usar, a dose que usar, a forma de aplicação, enfim, né? E com isso eu quero passar um pouquinho da minha experiência com vocês e de algumas coisas, uns pontos-chave em relação a doenças e medicação. Primeiro de tudo, a gente precisa focar na prevenção a doenças. Isso aí já é bem trabalhado lá no módulo 4, né, que a gente fala de limpeza do ambiente, cronograma de vacinação, né, como fazer a higienização, enfim, isso é bem explicado lá. Eu vou destrinchar um pouquinho mais agora, né, falando um pouquinho da importância, né, do programa de vacinação, que é difícil de encontrar dependendo da região, né, a gente ter essas vacinas disponíveis, e também ele deve ser montado com base, né, nos desafios específicos de cada região. Uma coisa que eu vivo falando aí em lives, né, no Instagram, respondendo perguntas, enfim. Aquele cronograma, se eu não me engano, eu passo para vocês no módulo 4, que é uma cartelinha da Embrapa, ele é super bom de ser seguido. E a vacinação é a melhor forma de prevenção para inúmeras doenças que a gente tem. Então, o único tratamento é a vacina, né? Então, não tem um medicamento. Mais para frente a gente vai conversar sobre. Outras doenças virais, né? Não tem um tratamento. Coriza, que é uma doença de alta incidência, né, nas criações, tem vacina, então você consegue prevenir. Marek, Newcastle, enfim, são várias. Então, se a gente tem a possibilidade de fazer a vacinação, façam. A gente pode pensar, poxa, é um custo, não sei o quê.
mas depois vai compensar porque a gente vai ter uma menor incidência de doenças e, consequentemente, uma mão de obra menor, vai se estressar menos, enfim, tudo aquilo que a gente já vem conversando, certo? Então tá, vacinação é importante e aquele cronograma de limpeza, né, das instalações, de quando ter uma ave doente, separar essa ave, levar para uma área que ela não tenha contato com as demais, né, observar esse animal, realmente olhar para todos os sintomas que ele possa estar aparentando, para daí sim pensar no tratamento. Vamos pensar nos tratamentos agora, né? Então a gente já está... Fala, Felipe. Me babei aqui até. O problema é que só vem em doses grandes. Sim, na verdade eu sei, e também é algo que eu pensava que seria um grande limitante, e é do ponto de vista financeiro. Se eles vendessem doses menores, para nós que temos uma criação menor, né, seria mais interessante do ponto de vista de viabilidade. Só que o valor que está embutido na vacina, e a gente até pode dar uma pesquisada aqui para a gente ter uma base, normalmente se paga. Né? Dudu, você que vive vacinando aí para boba e tal, quanto que paga nas doses aí? Galera, boa noite. Cara, subiu muito ultimamente. Tava, acho que R$16. A última vez que eu comprei já foi 22. 1.000 doses? Mas não, 100 doses. Então, 22? É. Tá, beleza. E a outra, a Newcastle também subiu bastante. Era também 16 ou 17 e foi para 25 ou 26, alguma coisa assim. Certo. Então vamos usar essa base aí. Se a gente tem 100 doses, R$22, vamos falar da boba, né? Vai custar aí, se a gente tivesse 100 pintinhos, 20 centavos por pintinho. Acho que é essa a conta. Então, tipo assim... Isso, né? isso aí. Isso. Então, se a gente diluir o custo, ele fica um custo bem acessível e vai valer a pena, porque imagina, depois a gente tem um surto de boba, a gente pode ter prejuízo da mortalidade deles muito alto, a gente vai ter que gastar dinheiro comprando talvez tuia para tentar ajudar, né, na secagem aí das verrugas, porque não vai tratar a doença, mas vai secar a verruga, talvez a gente vai ter que comprar um imunoestimulante, pensar numa adequação de manejo, os animais eles vão consumir menos alimento, consequentemente vão produzir menos, e isso também vai refletir no prejuízo econômico. Então, poxa, são 100 doses, eu não tenho 100 pintinhos para vacinar. Só que, mesmo assim, se você diluir o custo, sei lá, tem 50 pintinhos, tem 30, 20, vai ficar um custo barato pensando na possibilidade que você vai ter de prevenir um custo maior, né, que vai ter para frente. E boba é super incidente. É uma das doenças que a gente tem maior prevalência e é mais fácil de chegar no nosso plantel. Por quê? Porque pode vir através de mosquito, de mosca, de pássaro. É muito fácil das galinhas pegarem boba, principalmente, né, no calor, e é um vírus. Então a gente vê aí como que é a questão da virulência, né? Agora na pandemia que a gente está vendo aí que vírus é um saco. Então, se você puder vacinar, o faça. A boba ela tem várias... como posso explicar? Não é várias... É como se fossem várias doses, né? Então tem boba fraca, tem boba forte. Eu vou pesquisar aqui pra gente ver. Tem uma delas que, se eu não me engano, até 7 dias de vida. Já mostro de cabeça pra você. Não sei de cabeça, mas eu já mostro. Já transmito a tela aqui, só tô achando a imagem. Achei. Tá aparecendo aí pra vocês, pessoal? Sim. Show de bola. Então, ó, esse aqui é um programinha, não sei de quem é, sistema de produção da Embrapa. Então, ó, temos a primeira dose de boba que você pode dar
com 1 dia de vida, né, que são doses suaves. A gente tem uma segunda dose de boba, cadê que eu tinha visto aqui? Aqui. E esse cronograma dá 2 doses de boba. Então, o primeiro deles seria com 1 dia de vida, e você pode dar, se não me engano, do 1 ao 7º. Mas pensando que quanto mais passar o número de dias, então do primeiro para o 7º, a resposta imunológica ela é mais baixa. Então, no primeiro dia, os animais eles têm uma capacidade maior de gerar resposta imunológica do que com 7 dias. Tá? E aí aqui ele dá mais várias doses, então uma dose de Newcastle, 2, 3 doses de Newcastle, por exemplo, e aqui uma segunda de boba atenuada, né? Então aqui a primeira é na membrana da asa, se eu não me confundo, deixa eu ver que tem aqui a legendinha. Ah não, é subcutânea, então é na membrana da asa, e a outra também. Não, tô na Disney. Subcutânea por baixo da pele. Tá? Então eu acredito que seja na asa também. E aqui da mesma forma, a punção da asa é naquela membraninha que o Dudu fez o vídeo para nós, está lá no grupo para vocês verem, né? Com aquele aplicador diferenciado, que é com 2 agulhas assim, e você pega naquela partezinha da asa e tira rapidinho, bem simples. Mas então, você pode dar essa mais suave até os 7 dias e depois uma mais forte, né? Até com 70 dias de idade, né? E aí você pode ver de acordo com o cronograma que você for seguir. Existem outros, existe esse aqui, ó. Ele dá a boba suave também no primeiro dia e com 35 dias dá a boba forte, diferentemente daquele que era com 70. Como eu falei, os cronogramas eles vão mudando, né? A vacina é a mesma, mas aí muda de acordo com o teu cronograma. Deixa eu abrir esse aqui. Não quer carregar, vamos ver outro. Aqui ele dá na época do ano. Deixa eu ver quem está entrando. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Aqui ó, tem na época do ano, né? Então eu acredito que aqui eles estão fazendo, né, que os pintinhos eles cheguem no início da criação em janeiro, né? E aí nos 3 março, abril e maio eles fazem vacinação para Newcastle, outubro, novembro e dezembro de novo. Eles fazem uma para boba só em abril, aqui seria 1, 2, 3, 4 meses, imaginando, né, porque não dá mais outra informação, e eles fazem 2 para salmonela, né? Vamos ver. Aqui é cães e gatos, não interessa para nós. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Não vou conseguir dar o zoom, mas se eu for bom de leitura, não tem boba suave aqui com 1 dia, pelo que eu estou lendo. Newcastle, bronquite, gumboro. E ele não dá a segunda de boba aqui, parece. Pelo que eu estou lendo, ele não dá a segunda de boba, né? Então vai variar. Tem o vídeo do Dudu, deve estar lá no grupo. Depois eu mando para vocês de novo após a live, tá? Mas é isso. E aí vai compensar, dá mesmo que o teu número de aves não seja o mesmo número da dose, porque quando a gente dilui o custo pelos pintinhos, imaginando, né, como eu falei, da amortização que isso vai ter depois, né, de prevenir vários outros que a gente possa ter, então prejuízos econômicos e produtivos, valeria a pena, tá? Agora vamos passar para doenças bacterianas, tá? Doenças bacterianas, como que eu posso dar exemplos de doenças bacterianas? Então, coriza, micoplasmose, pulorose, né, que é uma doença causada por uma bactéria, da salmonela, né? Então, vamos pensar nessas 3 que têm uma alta incidência, né? Então, coriza, micoplasmose, colibacilose e a pulorose. Essas doenças, elas têm alguns sintomas claros, né? Então, algumas delas são parecidas. Então, quando a gente fala de doenças que estão ligadas ao trato respiratório, né, corrimento nasal, dificuldade para respirar, o Marco falou de tifo e cólera, eu acredito também que são doenças
bacterianas, deixa eu ver, também entram nessas. Então, quando a gente tem que pensar, como eu falo, tem um vídeo no Rush LW que eu falo isso, qual doença se enquadra nos sintomas que os meus animais estão apresentando? Então, como eu estava falando, doença respiratória, eu tenho um animal que ele tem problemas nas vias aéreas, ele vai ter corrimento nasal, corrimento ocular, muitas vezes ele vai ter dificuldade para respirar, abre o bico e fica, né, com dificuldade de inspirar o ar. Então você vê que ele tem uma certa dificuldade para respirar, ele fica, né, mais mórbido, mais sonolento, enfim. Para você ter exata certeza de qual doença é, você teria que fazer um exame laboratorial, né? Mas imaginando que quando a gente usa um antibiótico, por exemplo, de amplo espectro, nós temos uma ação generalizada contra micro-organismos, geralmente gram-positivos e gram-negativos, que são diferenciações de bactérias. Normalmente, a maioria dos antibióticos dá resultado. Então, quando a gente tem doenças bacterianas, a gente, para ter certeza de qual seria, exame laboratorial. Se não faz o exame, tem que ir no chutômetro e ir imaginando qual é a maioria dos sintomas que esses animais têm. Se a gente consegue diagnosticar mais ou menos com base nos sintomas, então, quando a ave está com dificuldade para respirar e tal, e está adulta, possivelmente é coriza. Quando ela está com essas mesmas dificuldades, mas é mais filhote, pode ser que seja uma micoplasmose, uma colibacilose, né? Porque a coriza dá em animais de idade avançada. Avançada não, né? Mais adultos. Então, tratamento antibiótico. Quais antibióticos? Eu mandei aquela lista para vocês lá dos princípios ativos. Isso aqui, quem não tem, tá lá já na plataforma do curso para baixar como um dos bônus. E lá vocês conseguem ver todos os princípios ativos de cada nome comercial de antibiótico. Então tem o Aeroflex, né, o Chemetril, Terramicina, Sulfamicina, Tilan. Todos os princípios ativos estão lá. Aí você pode fazer assim, pesquisa o nome do princípio ativo com a doença que você está achando que é. Então, um dos princípios ativos, por exemplo, seria o enofloxacino, que é o que compõe o Chemetril, por exemplo, né? Eu vou lá no Google e vejo contra quais bactérias esse antibiótico ele vai ter ação. Então lá vai falar assim, não, esse princípio ativo é da classe de tal componente químico e ele tem ação contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, e aí ele vai falar assim, que causam, vamos pensar, doenças respiratórias, de importância, não sei o quê. Então ele explica certinho para qual doença esse princípio ativo vai funcionar. E aí você escolhe o antibiótico e usa. Aí nós podemos comparar diferentes antibióticos com diferentes preços e ver quais têm o mesmo princípio ativo. Então entre o Chemetril e o Enoflex, eu acho que é esse, qual dos dois é mais caro? O Chemetril. Mas qual é o princípio ativo? O mesmo. Então você pode optar pela versão mais barata. Normalmente essa diferenciação de preço está relacionada à concentração do princípio ativo. Então no que a gente tem nos antibióticos? A gente tem o princípio ativo e tem um agente que fica lá diluindo ele, né? Então a maior parte da solução é diluente e a outra parte é o princípio ativo em si. Então, os mais caros eles tendem a ter um pouco mais de princípio ativo, mas a ação tende a ser a mesma. O que vai mudar é a duração do tratamento. Então, com antibióticos com uma dose mais forte de princípio ativo, nós podemos tratar os animais às vezes em 3, 5 dias. Com um princípio ativo em menor dose, às vezes o tratamento é de 7. Né? Então, isso mudaria, mas a forma de ação normalmente é a mesma. Eu fiz o tratamento das minhas aves, não deu efeito. Não adianta a gente trocar de antibiótico, mas usar o mesmo princípio ativo. Você tem que trocar o antibiótico, mas trocar o princípio ativo. Então, por isso é que aquela tabela é muito importante. Então, eu usei o Chemetril, que tem o princípio ativo enofloxacino, que nós já conversamos, e não deu efeito. Então, agora eu vou escolher um Tilan, que tem um outro princípio ativo, para ver se agora a doença que eu estou imaginando que vai, né, ser tratada. Então, seria um dos manejos a ser realizado. Então, doença bacteriana, tratamento antibiótico. E aí a dose, né? Por quanto tempo? Como eu falei, quem vai dizer para nós com exata certeza por quanto tempo, qual a dose, é o médico veterinário, tá? Porque cada caso é um caso, né? O grau de infecção pode ser diferente, a forma de manifestação da doença pode ser diferente, então pode ser que a gente tenha uma doença que está se manifestando de forma aguda, ou seja, de uma forma muito rápida, com sintomas
progredindo muito rápido, então precisaria de uma dose talvez um pouco maior, né? Ou uma doença crônica que precisa de um tratamento diferenciado, isso é só o veterinário que vai dar pra gente, né? Por mais que a gente tenha anos de experiência, talvez ainda nós possamos errar na dose por não saber, tá? Mas o que eu tenho visto que normalmente geralmente, os tratamentos com antibiótico, isso aqui geralmente, mas sempre há uma exceção, se baseiam em tratamentos de 5 dias, de 0,2 ml do antibiótico por dia, normalmente. E geralmente ele é injetável, tá? Normalmente. Existem outras opções, sim, né? De você dar o de uso oral, né? Você pode dar diretamente, né, ali no esôfago do animal, só que tem que ter um cuidado, né, para fazer isso. Você pode dar na água, na comida, mas o que tem melhor ação, que você garante que vai ter essa ação garantida, né, que não vai ficar perdido na água, na comida, que você não vai dar errado, é o de uso injetável. E aí você tem que ver a forma de aplicação. Pode ser intramuscular, pode ser subcutâneo, né? Depende do antibiótico, e aí a gente tem que olhar na bula. Normalmente, tá lá. O Vini está falando uma coisa super importante de ficar fazendo do erro e acerto, é que a ave se torna resistente ao princípio ativo. Sim, é uma das coisas que a gente também já conversou. Só que, quando nós optamos por não ir no veterinário para tentar amortizar um pouco dos custos, é um risco que a gente corre, né? E aí precisa avaliar. Como eu falei, o ideal seria sempre nós irmos no veterinário para a gente ter certeza, né? E assim, como eu posso explicar para vocês? Quando a gente dá um medicamento para uma ave que está doente, a chance de nós termos uma resistência ao princípio ativo é menor. Por quê? O tratamento, a gente fala que vamos dando aí até ele melhorar, né? E aí, normalmente, nos 3 primeiros dias de tratamento, nós vemos uma melhora do animal, e aí os 2 dias subsequentes são só para manter, né, a dose de antibiótico alta no organismo do animal, para evitar que alguma bactéria, né, ou micro-organismo resiliente fique lá e se torne resistente. Então, normalmente é isso. Quando a gente fica doente mesmo, né, o médico fala, você vai ter que tomar por 5 dias aqui o antibiótico. Depois de 2, 3 dias a gente já está melhor, né? Pelo menos comigo, normalmente é assim. Só que a gente precisa continuar tomando para evitar isso aí. Por isso que geralmente os tratamentos são de 5 dias. Se você fizer um tratamento, por exemplo, de antibiótico e deu em 2 dias lá e você viu que o bicho melhorou, só que aí você não persiste pelos outros 3, aí sim você tem um risco maior. Portanto, é melhor dar um pouquinho a mais de dias, né? Aí talvez, às vezes, até extrapolando para 7, para evitar um pouquinho do problema de resistência. Só que essa questão do antibiótico ela é muito pior quando a gente não tem critério, dá assim, dose errada, a torta direita, e quando a ave não está doente, né? Mas isso é super importante, é um cuidado que nós temos que ter, e tá aí a importância do veterinário, né? Não é brincadeira, ele é um profissional bastante que faz a diferença, né, realmente na criação. Então, doença bacteriana, antibiótico, normalmente para ave adulta 0,20 ml por dia por 5 a 7 dias aí. Sim, né, a termicina virou igual água. Inclusive, postei um vídeo no YouTube sobre isso, é bem complicado. E a gente tem que cuidar para não fazer isso com os outros antibióticos também, porque daí, daqui a pouco, nenhum antibiótico mais vai fazer efeito. Esse é um problema bastante recorrente em criações, por exemplo, de ovinos e bovinos, que faz uso indiscriminado de vermífugo, por exemplo. O vermífugo é um problemão em ovino. Hoje é extremamente difícil encontrar um princípio ativo que funcione para combater verminose em ovino. A maioria deles já não tem mais efeito e, enfim, por quê? Porque os criadores eles estavam dando sem critério nenhum, direto, enfim, tá? Mas é problema de manejo que nós não vamos cometer, espero. Então foi, doença bacteriana, normalmente é isso. Nós tivemos alguns problemas bem grandes com doenças. Boa noite, Jader, Kleber, que entraram aí agora. Como que foi aí, Marco? Pode contar para nós, fique à vontade. Vamos trocar experiências. Logo que a gente começou a criar, lá para 2009, né? No primeiro ano, ok. No segundo ano, onde nasceu bastante ave, deu a coriza. A gente acha que é a coriza. E matava quase tudo.
o nariz escorria, o olho ficava, como é que eu vou dizer, inchado, né? Até perder o olho, e morreu quase tudo. Porém, aí depois a gente foi atrás, a gente conseguiu vacina que essa doença não matou mais. Porém, em 2018, por isso que eu falei do tifo e da cólera, em 2018 deu aqui nas aves adultas tifo e cólera. Matou mais de 100 galinhas adultas, nossa. É bem No complicado. Orpington branco a gente tinha 15, ficou 2 fêmeas. Tudo assim, a gente perdeu quase toda a criação. Aí deu muito remédio, a gente testou de tudo, assim, que nem fazia mais efeito, mas morreu. Aí ano passado já parou de dar, mas bem complicado. Sim. Na realidade, assim, coriza ainda é um pouquinho mais simples de... Não que... não Assim, comparando com tifficória, né? É um pouquinho mais fácil de você controlar. Mas essas outras duas, elas são bastante agudas. Então, quando dá no animal, a resposta imune dele é muito lenta. E aí, até você conseguir fazer com que o remédio dê efeito, normalmente você já perdeu a água. Né? Então, é realmente bem complicado. E por isso que a gente precisa bater bem na tecla da prevenção. Né? De tentar manter o ambiente extremamente limpo. A gente evitar de fazer contaminação cruzada. E isso é um problema que eu acho que a gente muitas vezes não pensa, que é... Quantas vezes nós temos contato com aves de outros criadores? Ou que a gente vai na criação de outro criador, pega a ave de lá, caminha por lá, às vezes nem compra ave, mas caminha, né? E vai com calçado para nossa criação, com roupa do mesmo lugar que você foi para nossa criação. E isso aí é um vetor de doenças muito grande. A gente precisa ter um cuidado maior de quando for visitar outras criações, enfim, não ter contato direto com a nossa depois, tá? Às vezes a gente pensa, poxa, por que os bichos ficaram doentes do nada? Mas é por isso, né? Às vezes a gente vai em outros lugares, enfim. Pode falar, Marco. Não, foi isso que aconteceu. A gente comprou umas 15 aves de um criador. E aí acabou que chegou aqui e passou para as nossas todas. Sim, é complicadíssimo. A quarentena é extremamente importante, né? Fazer a quarentena do animal por pelo menos uma semana aí, né? Você ter eles numa instalação separada, né? Longe das tuas aves, que não tenham contato. Quando você for lá, que faça higienização depois de mão, de calçado, enfim, para realmente, se tiver alguma doença, que ataque essas que você comprou, mas que não venha, né, para a tua criação. Então é super importante fazer quarentena e eu acho que essas experiências também aí para vocês ajudam, né? Porque todo problema, dificuldade que a gente tem depois que a gente aprende serve como aprendizado, né? Com algo assim para melhorar mesmo o nosso manejo, enfim. Mas acontece, a gente precisa estar bastante atento. Então, doenças. Alguém vai falar? Pode falar. Não, eu só ia dizer uma coisa, eu não sei como é que é nos outros estados, mas aqui é bem difícil de arrumar veterinário que entenda de galinha. É bem complicado achar. Eu acho que é geral, viu? E os que entendem, eles trabalham para empresa, né? Então, empresa de integração, né, de cooperativa, que já atende os avicultores de produção industrial. Então, os que não estão trabalhando para essas empresas dificilmente vão trabalhar com avicultura, com galinha principalmente. Então, é bem complicado de achar. Felipe falando que em Curitiba tem um hospital, que sorte. Só de animais exóticos. Mas também não é... Eles vão entender, mas não tipo focado para galinha, né? Bem complicado. Mas sabe que também é porque não tem como ter um especializado só para galinha, porque o pessoal não leva galinha para o veterinário. Muito por conta dessa questão que eu falei, né? De você botar na balança e avaliar. Às vezes eu tô com uma galinha caipira lá doente, compensaria levar para o veterinário, que vai custar, sei lá, R$ 200 a consulta, mais os remédios que ele vai passar e tal. Sendo que a minha galinha eu vou vender por vintão, né? Não compensa. Então, por isso que também esses veterinários eles não se especializam só em galinha, porque eu acho que não seria viável do ponto de vista financeiro para eles. A não ser que barateasse super o custo da consulta. Alguém tem alguma coisa para falar sobre doença bacteriana? Alguma experiência que passou? Remédio que usou? Dose? Pode falar, o momento é agora. Farmadox é o remédio que a gente está dando. Super bom. Só vou ver aqui um negócio aqui no WhatsApp rapidinho. Hora para alguém falar aí, se for necessário.
Luiz, eu não vi não, lá no curso tá ensinando aplicar essas vacinas, esses remédios ou não? Não, mas eu tô planejando para fazer vários vídeos só de aplicação de medicamento. Porque assim, a gente, pelo menos sim, eu não tenho noção nenhuma, entendeu? Sim. Não, mas eu vou fazer sim. Desculpa, pessoal, estava respondendo minha orientadora ali. Mas sim, né, é super importante e eu vou tentar fazer. Eu só não fiz, e até agora não, por 3 motivos principais. O primeiro deles, falta de tempo. Realmente, quando eu vou pro rancho, que eu tô com contato com os bichos, tem 1 bilhão de coisas e às vezes não dá tempo de gravar outras coisas diferentes. Até vídeo pro canal falta um pouco. O segundo é que na época que eu estava gravando as aulas pro curso, eu não estava no rancho, então eu estava aqui. Só teve pro módulo 3, eu acho, para frente, que teve algumas aulas que foi lá no rancho, mas depois já voltou para cá. E estava num período assim bem conturbado da pandemia, enfim, também não deu. E o quarto é que eu quero ter certinho cada situação específica para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é uma vacina intramuscular. Faz na intramuscular. Ah, eu quero ter uma vacina na membrana da asa. Fazer. Mas tá programado, só vou esperar agora esse período de férias, que aí eu vou gravar certinho cada um deles para vocês e postar lá em aula para a gente ter, né, pelo menos isso, porque eu realmente acho que é super importante para ter uma base, né, principalmente quem nunca fez. Mas vai ter sim. Isa, qual é o remédio quando o cocô fica grudado na bunda? Ótima pergunta. Normalmente esse problema está relacionado com diarreia. E aí a gente tem várias doenças que causam diarreia. Pode ser coccidiose, né, que daí é um remédio voltado para combate de protozoário. Nas aulas de avicultura, minha professora falou que quando nós temos uma alta incidência de cocô grudado na bunda, pode ser que um dos motivos seja a água muito quente. Então, quando a gente trabalha com pintinho, normalmente a gente tem o sistema de aquecimento lá. Se a gente não faz uma troca constante da água, essa água ela esquenta e isso causa que o cocô fique grudado na bunda do pintinho. É uma coisa que eu não sabia, aprendi na aula de avicultura e realmente faz bastante sentido. A gente precisa se atender a isso. Ou ainda pode ser pulorose, né? Que aí é causado pela salmonela e também causa o cocô grudado na bunda. Se for, aí é tratamento com antibiótico, né? Então, para cada caso, um tratamento. Então, foi doença bacteriana? Acho que foi. Vamos agora partir para a verminose. Verminose é mais tranquilo, a gente só vai ter um grande problema com verminose se a gente não tiver um cronograma de vermifugação, né? Ou ainda uma falta de limpeza do ambiente, muito grande. Como que a gente faz? A verminose, para combate dela, a gente precisa vermifugar os nossos animais pelo menos 4 vezes por ano, tá? Em cada troca de estação. Então, verão, inverno, primavera, outono. Cada vez que entrou uma estação dessa, vermifuga todo mundo, tá? Não vai ter problema de resistência, enfim, porque são só 4 no ano e vai, resolver o nosso problema. Situações específicas que vai precisar vermifugar. Troca de lugar de ave, tipo assim, saem do pinteiro, que é um ambiente totalmente controlado, para um lugar com terra. Vermifuga os bichos depois, tipo, de 1 semana na terra. Troca de lote muito grande. Então, um lote super grande vai sair do ambiente e vai entrar em contato com outro lote, por exemplo. Vermifuga esses bichos. Mas, no geral, a gente vai poder aí fazer essa cronograma de 4 vacinações por ano. Show de bola, normalmente não vai ter problema. Existem vários vermífugos aí no mercado, então mebendazol, Ripercol, Proverme, Provermin. Desses aí, agora o que a gente já está usando lá no rancho agora é o Ripercol. Ele é super tranquilo, porque na bula dele, o Ripercol uso oral, tem lá quanto que dá para cada dose, de acordo com o peso do animal, só que eles dão para 1.000 aves. Só que é muito simples, é só você fazer uma regra de 3. Então, se para 1.000 aves é 400 ml, para 10 aves vai ser quanto? Faz uma regra de 3, tranquilinho, fala lá na bula. Proverme você tem que dar na ração, eu indico daí se for usar o Proverme, usa com arroz. Tem um vídeo lá no YouTube do rancho também mostrando como fazer. Super simples, mistura lá e dá para os bichos. Tem também a indicação certinho da dose, né, para o animal e peso.
Provermin, eu acho que também dá para dar na ração. E o mebendazol eu nunca usei. E eu também não sei dizer para vocês se é de uso oral na água ou na ração. Vou ficar devendo. Se alguém usou, já me conta aí, mas eu não lembro agora de cabeça. Mas o Hipercol, você coloca na água, os bichos... Tem gente que fala que muda o gosto da água, o bicho não toma, mas a gente tem feito lá no rancho, eles estão tomando normal, funciona bem. E ele também tem uma possibilidade de você dar uma dose imunoestimulante, então vai fortalecer o sistema imunológico, o que também é bastante interessante. Então, acho que de vermífugo é isso. O que eu indico agora para vocês usarem, Hipercol. Ele é um pouquinho mais caro, mas dura bastante e tem um resultado bastante interessante. Eu sei que o Dudu é um que usa. Quando eu fui começar a usar o Hipercol, até perguntei para ele e, nossa, estou usando lá, é show de bola. Alguém teve já... Apenas um dia eu tenho dias certos para dar. Você pode repetir a dose, tá? Então você deu na virada de estação, daqui 15 dias pode repetir a dose só para ter certeza, tá? Mas se você der certinho uma vez só, beleza. Mas por garantia pode repetir a dose daqui 15 dias. Bom, vermífugo acho que é isso. Então a gente já falou de antibiótico e vermífugo. Temos ainda doenças causadas por vírus. Doenças causadas por vírus não tem remédio, tá? Então não tem tratamento que resolva. O negócio é prevenção. Prevenção como vacina. Então o caso mais clássico de todos é boba. Boba é causado por um vírus. Quando dá no bicho, não tem remédio que trate. O iodo e a tuia, eles vão servir só como secativo, né? Então eles vão secar as verrugas, auxiliar nesse processo de cicatrização. Só que eles não vão tratar a doença. O que vai tratar a doença é o próprio sistema imunológico da ave, né? Então ela precisa debelar sozinha a infecção. Normalmente a boba não é fatal. Os grandes problemas dela é que, se for boba interna, ela dá mais complicações. E também os animais, quando estão com boba, eles diminuem a ingestão de alimento, né? Consequentemente, ficam mais fracos, sistema imunológico menos fortalecido, e aí é uma porta de entrada para outras doenças, e aí sim o risco de mortalidade é maior, tá? Forma de prevenir boba, vacinação. Conversamos aí já, vocês deram uma olhada. Então, vírus, vacina, não tem remédio, cuidar para ver quais que tem a maior incidência. A gente tem o vírus da influenza aviária, por exemplo, que no Brasil não é um grande problema, mas já tem conversas aí para tentar manter esse isolamento, né, desse vírus. E eu acho que é super importante pensar, né, nessas questões de vacina, principalmente para vírus, né? Se eu não me engano, deixa eu ver um negócio aqui. Vou fazer uma pesquisa rápida para vocês. A Newcastle é um vírus, né? Por isso que ela é super importante, tem uma alta mortalidade, diferentemente da boba, que ela tem uma mortalidade mais baixa. Newcastle, ela quando dá no bicho vai matar, e vai matar um monte, então é vírus, por isso que tem a vacinação tão grande. Faz tempo que não tem Newcastle no Brasil, mas por isso que é super importante manter a vacinação. A gente tem visto um problema desse na nossa sociedade. Muitas doenças, elas estavam há vários anos sem aparecer e o pessoal pensou, poxa, já que está vários anos sem aparecer, não vamos mais se vacinar, né? Já nem tem mais. O pessoal começou a não vacinar para algumas doenças e aí a gente está tendo vários surtos, né, dessas doenças novamente. Então, por isso que é importante e é mantida no cronograma de vacinação para que se evite de ela reaparecer, né? O marek também é um vírus, né? Então, outra doença aí que geralmente quando dá, vai atacar várias aves da nossa criação, não dá nem tempo de ver, vai matar um monte e é super complicado. Newcastle e marek são doenças de notificação obrigatória, ou seja, quando dá a doença, você tem que notificar um órgão de vigilância sanitária, porque é um problemão. E por isso que tem a vacinação também. Então, por isso que a vacinação é tão batida em cima, porque você não vai ter tratamento e quando dá, o bicho morre. Tá certo? E aí a gente vai para a última das classes de doenças causadas por micro-organismos, que seriam as doenças causadas, né, por protozoários. Né? Qual que é o mais clássico de todos? Coccidiose, né, causado por um protozoário do gênero Emeria. E deixa eu ver aqui o que ele mandou no chat. Aí entra o lance do GTA. Sim, para você conseguir o GTA, você precisa ter a vacinação de marek, se não me engano, em Newcastle. E aí o problema é conseguir as doses de vacina para marek, né?
que é um pouquinho complicado. Hoje eu dei uma olhadinha numa live do Vivendo de Galinhas, o Dornas realmente falando sobre a dificuldade de você dar vacina de Marek. Então, realmente é um pouquinho complicado. E aí, pessoal, vou pesquisar aqui para vocês só os princípios ativos para a gente dar uma olhadinha, tá? Das doenças de protozoário. Então, deixa eu ver. Temos o Baicox, Sanagogo, Coccidex. Vamos ver esses. Se você não tiver e notificar, gera problema procriatório? Não. Não vai gerar problema, porque lembra que eu falei para vocês que a gente pode se apoiar na lei orgânica do município? Como normalmente os municípios eles permitem você ter até 1.000, 1.500 aves sem precisar regulamentar o teu criatório, você pode alegar que não estava vendendo, não estava fazendo nada, mas teve, né, a doença lá. E aí provavelmente você vai ter que incinerar um monte de ave e tal, mas não vai gerar problema procriatório em si. Geraria se você estivesse vendendo uma ave, ela estava com Marek e aí você vendeu. Não podia vender em tese, né, para outro local. E aí sim poderia dar um problema. Mas o fato de ter na tua criação pode ser que até numa criação de galinha caipira deu. Né? E aí, como a lei orgânica permite você ter até um número X de aves, 1.000, 1.500, não teria problema nesse sentido. Vamos ver os princípios ativos. Ó, eu abri o Baicox, eu abri o Sanagogo e eu abri o Coccidex. Eles são anticoccidianos, tá? Na avicultura industrial, os coccidiostáticos, eles são colocados na ração. Então, para vocês terem ideia, quando a ração ela já vem lá toda misturada, certinha para o criador, ele já vem com o coccidiostático, porque é super complicado, né, a questão da coccidiose. Então, ó, o Baicox, o princípio ativo dele é o toltrazuril. É um princípio ativo diferente do que a gente vê em antibióticos. Vocês podem olhar na nossa tabela lá, nenhum deles tem esse princípio ativo. Por quê? Ele é voltado para tratar protozoário, que tem um sistema de ação diferente da bactéria, né? Vamos ver o Sanagogo. Deixa eu ver, só esperar abrir aqui. Ó, o Sanagogo, os princípios ativos dele são o ácido salicílico e o iodo metaloide. Também são princípios ativos totalmente diferentes do que tem nos antibióticos. E agora vamos ver o Coccidex, também é um super conhecido aí. Deixa eu ver o que tem nele. Não vai me falar o princípio ativo do Coccidex? Esse site que eu abri não vai falar o princípio ativo do Coccidex para nós. Mas provavelmente também vai ser diferente do que a gente tem familiaridade nos antibióticos. Vamos ver se eu acho. Pergunta da Isa. A codorna tem mais resistência a doenças do que as galinhas e tem que ter o mesmo cuidado? Normalmente o que eu tenho observado é que sim. Para ter uma codorna doente, olha, é difícil, você precisa ter um manejo horrível. Mas sim, as codornas elas passam pelo mesmo critério de cronograma de vacinação que as aves, quando a gente fala principalmente, né, de criação industrial. E a gente teria que ter um cuidado realmente com elas. Mas o que eu tenho observado na prática é que elas são extremamente resistentes quando a gente compara, né, com as galinhas. Realmente eles não vão contar para nós qual que é o princípio ativo do Coccidex. Achei um outro site aqui também não fala. Mas o que eu queria comentar é o seguinte. Muitas vezes as pessoas falam que a ave está com coccidiose e o tratamento indicado é antibiótico. Só que o princípio ativo para você atacar protozoário é totalmente diferente, né? Então, não vai normalmente fazer efeito você tratar as aves com antibiótico, porque o antibiótico não vai atacar o protozoário. Para atacar o protozoário, precisamos de um princípio ativo focado neles, né? Que é o caso do Baicox e o Sanagogo, que realmente tem esses princípios ativos. Então, para verem as diferenças. Quando a gente fala de doença bacteriana, bactericida, que é o antibiótico. Quando a gente fala de verminose, vermífugo. Quando a gente fala de vírus, vacina. E quando a gente fala de protozoário, é um princípio ativo diferente, né, do antibiótico. Como eu falei, para dar exatidão para vocês, é só analisar caso por caso. É o trabalho do médico veterinário. E a gente teria realmente que
ponderar para ver quando que é necessário levar, quando que não. E o nosso cronograma do que fazer é, olha a ave, quando ela está com algum sintoma de estar doente, separa, leva para um lugar totalmente separado, né? Sem contato com as outras. Aí, a partir dessa observação, olha, ela está com quais sintomas? Ah, está com o nariz escorrendo, olho inchado, é uma ave adulta, não está com diarreia, o que que é? Ah, então pode ser uma doença bacteriana, tipo coriza. Então entra com o tratamento de antibiótico, né? Se ela está com outros sintomas, olha quais outras doenças pode ser e aí pensa no tratamento. Se ela vale muito, leva no veterinário, né? Então acho que em tese é isso. É um assunto bastante complicado de falar. Só problema aqui no WhatsApp. E também muito pertinente a cada caso, né? Então, quando a gente vai falar geralmente essas coisas são chamadas de estudo de caso. Então, você pega um animal específico, com uma doença específica, para falar qual o melhor tratamento, enfim. Mas eu espero que a gente possa ter elucidado um pouquinho, né, sobre o tema, para vocês entenderem que tem diferentes medicamentos, que tem diferentes doses e que a gente precisa, né, trabalhar voltado para tentar resolver cada problema um de cada vez com o medicamento correto. Alguém tem alguma coisa para falar? Algo para acrescentar? Eu não sou veterinário, também não é uma grande área minha. Eu particularmente não gosto de falar sobre, porque eu realmente é uma área que eu não me sinto muito confortável, mas eu acho que é super importante a gente pelo menos debater um pouquinho isso, porque vez ou outra vai aparecer doença na nossa criação. Beleza, eu tenho uma dúvida. Manda bala. Acho que eu vou perguntar a alguém. Então, é sobre você ter falado dos. Meu Deus. Das estações do ano, no caso, para fazer a vermifugação, né? No meu caso, aqui no norte, eu só tenho verão e inverno. No caso, ainda assim eu teria que fazer as 4 dosagens ou eu faria apenas nas mudanças mesmo do Aí, clima? a época de seca e chuva, né? Na verdade, porque aqui mesmo quando tá verão, na verdade não tá seco, porque a gente tem chuva constante mesmo no verão, mas tem só essa mudança, né? Tipo, de verão e inverno, porque no inverno chove um pouco mais, mas no verão chove também. O que eu faria, Kleber? A partir da mudança de estação, você conta, mudou a estação, uma dose. Daqui 3 meses, outra dose. Daqui 3 meses, mais uma. E daqui 3 meses, mais uma. E aí fecharia 4 por ano. Seria uma alternativa. Tá. Beleza. Fica show de bola. E aí aquilo que eu falei. Teve que mudar o animal de lote para alguma instalação diferente? Vermifuga, né? E aí, se for o caso, como o Vini perguntou, dá para fazer, né, uma segunda dose a cada 15 dias da primeira aplicação. Mais alguém, pessoal? Luiz, quando você compra um animal de outro criador, alguma coisa assim, tudo bem, você vai colocar em quarentena. É certo vermifugar já ou não? Boa. Vermifuga sim, tá? Por quê? É uma situação, como a gente falou, que foge do nosso controle. Então não dá para saber que doença que ele tinha, enfim. Boa pergunta, Itamar, a gente deve vermifugar sim, até não comentei, e é uma das que a gente faz junto com mudança de lote e tal. Trouxe a ave nova, vermifuga em seguida. Mais alguma, pessoal? Vou continuar na pergunta. Tá, trouxe a ave nova, vermifuga. Vermifuga primeiro para depois aplicar alguma espécie de vacina, né? Ou não? Depende do que vacina você for aplicar. Quando a gente trabalha com ave adulta, é muito complicado você vacinar elas. Existem vacinas para aves adultas, tá? Mas normalmente essas que a gente tem, o cronograma de vacinação ele é dado quando o animal é jovem. E aí, por que é complicado você vacinar quando ele é adulto? Porque a resposta imune dele não vai ser mais rápida, não vai ser a mesma quando ele tinha
pouca idade e, consequentemente, pode ser que a vacina não pegue, ou seja, não gere, né, estímulo para ele produzir anticorpos, né, ou antígenos. Então, é complicado. Por hora, o que eu indico para vocês fazer é o seguinte: trouxe a ave nova, vermifuga, deixa ela uma semana em observação. Se ela não teve sintoma de doença nada, joga ela no teu plantel e beleza. Não precisaria necessariamente vacinar ela contra alguma coisa se ela está bem, tá? Mas se você tem a possibilidade de usar alguma vacina voltada para aves adultas, se eu não me engano tem um laboratório que ele tem essas vacinas, eles até enviam, eu não vou lembrar agora o nome de cabeça, MG alguma coisa, aí você pode aplicar. Mas essas de animais jovens não necessariamente. E Luiz, a possibilidade de caso uma ave passar por uma quarentena, por exemplo, de 10 dias, e depois desses 10 dias, depois de já estar junto com as outras aves, ela manifestar alguma coisa? Difícil. É bastante difícil. A maioria das doenças ela se manifesta com 3 ou 4 dias depois da ave estar doente. Então, por isso que a quarentena já é de uma semana ou, como você falou aí, 10 dias. Mas é muito complicado. Imagina, quando a ave está com coriza, ela já vai manifestar rapidinho, né, nos primeiros dias. Uma que demoraria para manifestar seria a verminose, né? Porque a ave ela vai ficar apática, vai ficando magra, 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 mais para frente. Mas se a gente vai trabalhar com a vermifugação aí, a tendência é não manifestar não, muito raro. Mais alguma, pessoal? Luiz, eu tenho uma dúvida. Assim, no meu caso, eu não vendo ovos, mas para quem vende, quando usa medicamento, atrapalha na fertilidade dos ovos. Aí eu queria saber qual a forma de fazer o descarte desses ovos, porque eu acho que vai atrapalhar o uso do medicamento tanto na alimentação da ave como na postura, e eu acho que também na fertilidade. Aí o que é que a gente pode fazer? Então, normalmente não dá problema de fertilidade não, tá? Por que quando você usa um medicamento o pessoal indica que descarte os ovos? Porque nos ovos tem resíduo do antibiótico. Esse resíduo do antibiótico, se a gente consome o ovo, vai causar uma possível resistência de parasitas na gente, né? Parasitas não, pode ser também, mas micro-organismos, enfim. Então pode ser que a baixa dose de antibiótico que a gente vai estar ingerindo por conta de estar no ovo vai causar um problema de resistência em mim, né? Por isso que eles falam para descartar. Mas em relação a chocar o ovo, não vai ter problema não vai baixar a fertilidade. Você só descarta quando for ovo para consumo. E aí uma coisa interessante é que, se você for descartar esse ovo, você poderia pensar, poxa, eu posso cozinhar eles e dar para os pintinhos comerem. Não faça, porque o resíduo do antibiótico vai ir para os pintinhos e vai causar um problema de resistência, né? O vídeo que eu postei lá no canal do YouTube sobre terramicina lá, fala muito sobre isso, né? Desse problema da resistência a antibióticos, enfim. Mas para fertilidade não vai ter problema nenhum, viu? Essa mudança de criatório pode ajudar a aparecer alguma doença? Você diz no tocante ao transporte, a ave vir doente, em relação a quê? Porque assim, quando a gente move uma ave do lugar, consequentemente gera um estresse. O estresse, ele baixa, né, o sistema imunológico do animal. Então ele fica um pouco mais fragilizado. Consequentemente, um sistema imunológico fragilizado é uma porta de entrada para alguma bactéria, micro-organismo que está no ambiente causar uma doença, né? Então, a queda na imunidade vai causar, possivelmente, pode causar uma doença. Então, esse estresse gerado. Mas o fato só, né, de você mudar uma ave de lugar não necessariamente vai fazer que tenha uma doença. Pode acontecer. Isso, eu tô mandando mensagem hoje porque eu tô na rua ainda. Assim, porque se você tem que deixar a ave em quarentena para ver se ela tá doente ou não, quer dizer então que se ela ficar doente nessa quarentena, quer dizer que ela já veio do outro criatório com essa doença, então. Exato, veio doente. Entendi. Isso aí. Mais alguma, pessoal? E Luiz, há algum
uma situação que possa acontecer. Por exemplo, um exemplo assim, uma suposição. Eu comprei ovos de você e os pintinhos nascerem com algum tipo de doença que venha do teu criatório para o meu, ou não acontece? O pintinho já nasce bem saudável. Pode sim. Pulorose é uma. Se o animal está com pulorose, a matriz, por exemplo, ela pode passar via ovo. E aí o pintinho já nasce doente. É o caso de, às vezes, a gente tem incidência de pintinho com o cocô grudado na bunda. É um sintoma de pulorose que pode sim já ter vindo, né, do criatório. A partir de que idade é feita a vermifugação? Boa pergunta. Como eu posso falar para vocês? De início, nós não precisaríamos fazer vermifugação porque as aves, em tese, estão no ambiente controlado, de 0 a 30 dias. Né? Então, a gente, sempre quando vai colocar um lote novo de pintinho no pinteiro, faz a higienização e tal, e o pinteiro é um ambiente estéril. Então, em tese, não tem como os animais pegarem verminose lá de 0 a 30 dias, né? Quando a gente faz o manejo correto. Com base nisso, a gente vai fazer a mudança de instalação deles de 30 dias para frente. Aí teria que ver, será que o local que eu for colocar eles não vai ser estéril? Se não for, vermifugue. Depois de um tempo deles lá. Se vermifugar antes, não vai causar efeito nenhum, porque o bicho... Tipo assim, ó. Quando a gente muda o bicho do lugar, tem que esperar uma semana, 15 dias, para daí vermifugar, né? Porque ele não vai ir contaminado para o local, ele vai se contaminar lá, né? E aí faria a vermifugação aí depois de 30 dias. Se eu for passar meus pintinhos para um local, né, que nós vamos fazer a recria deles, dos frangos, e aí isso vai ser melhor explicado lá nas aulas, Rafael, você vai ver que a gente explica certinho. Que também está super bem limpo, né? Piso de concreto e tal, beleza? Também não precisaria fazer, né? E aí você passaria eles para outra instalação depois. E aí também não precisaria, porque em tese a instalação está limpa. Então, quando você faz esse manejo de mudança de lote, mas as instalações estão limpas, né, estão estéreis, não precisa. Só que eles vão ter que entrar a partir dos 30 dias naquela bateria de vermifugação de 4 vezes por ano. Então, vamos dizer, tirei os meus pintinhos do pinteiro, passei eles para o local onde vão fazer a recria, eles já vão entrar naquele cronograma de 4 vezes por ano. Tá? Então, a partir dos 30 dias, eles já vão entrar nessa fatia. Ok. Show. Mais alguma, pessoal? É mutante... Boa pergunta. É assim, ó. Quando... Tem duas perspectivas para a gente olhar. Quando a gente mantém o mesmo princípio ativo, se a gente faz na dose correta, do jeito correto, nós não vamos ter problemas de resistência. Quando a gente faz com a dose correta. Se a gente começa a fazer muita vermifugação com a dose errada, a chance de a gente ter problemas de resistência é maior. Consequentemente, teríamos que mudar o princípio ativo. E aí, beleza. Fazemos o manejo certo, vamos com o mesmo princípio ativo para sempre. Agora, imagina o seguinte. Se eu faço a troca de princípio ativo a cada aplicação e eu faço o manejo errado, daqui a pouco todos os princípios ativos já não vão mais ter efeito. Por quê? Porque eu fui fazendo a troca achando que ia dar boa, só que eu apliquei tudo errado. Consequentemente, resistência. Então, o que eu indico? Faz com o mesmo, até você ver que não está tendo problema, né? Você está fazendo na dose certa, tranquilo, beleza. Fez lá o cronograma de aplicação de vermífugo por uns 2 anos, com o mesmo princípio ativo, tudo bem, mas você quer anular a chance de erro. Então, vai que por um azar está acontecendo algum problema, aí daqui 2 anos você troca o princípio ativo. Roda daí com esse novo princípio ativo mais uns 2 anos, fazendo tranquilo, beleza. Aí você pode voltar para o princípio ativo que você dava no começo, né? Ou trocar por um terceiro. Então essas trocas elas podem ser mais demoradas, desde que você faça, né, o manejo adequado. Mais alguma pergunta, pessoal? Algo a declarar? Não?
Se for pergunta também que não tem a ver com o tema, a hora é agora de fazer, pessoal. Se tiverem alguma pergunta a mais, estou pensando. Mandem aí, aproveitem. Eu só estou olhando, pessoal, aqui pro celular porque a minha orientadora de vários projetos, vários não, mas alguns, tá aí me cobrando. Eu achei super legal perguntar a respeito do vermífugo, porque assim, eu fiquei de hoje na feira no Paraguai, né? Amanhã eu vou voltar lá. E de repente eu possa trazer alguma ave de lá. E por isso que eu queria saber se era correto eu já vermifugar ou não. Sim, não, e realmente super importante. E o mais importante disso é que pensa, você está indo para um outro país que tem um outro status sanitário, a gente nem sabe que doenças têm de incidência lá e super complicado, né? Então, se você trouxer aves lá, além da vermifugação, tenha certeza que elas não vão ter contato com as tuas, né? Que você vai ter um ambiente completamente isolado para evitar uma transmissão cruzada de doenças, né? Correto. Show. Deixa eu ver o chat aqui que tá rolando. Live muito importante, valeu. Realmente é assim. Prometo para vocês que com o passar do tempo eu vou me especializar um pouco mais em medicação. Mas meu negócio é zootecnia, é diferente do que remédio. para poder ajudar um pouco mais vocês. Luiz, vai ser mais aulas no módulo 6? Sim, tá. Só não tá saindo mais aulas porque realmente eu tô completamente atorado de falta de tempo. E aí o que eu tô fazendo? Todos aqueles temas que nós conversamos no grupo, que vocês sugeriram para virar aula, estão virando live, né? Então, consequentemente, já é uma aula que vocês aprendem aqui, podem ver de novo. E aí, quando eu tiver um tempinho livre a mais, aí eu vou gravando aulas à parte para ir mandando lá pro módulo 6. Mas a tendência é que sempre ele vai ser renovado, sempre vai estar entrando, né, conteúdos novos lá. A codorna faz aplicação de vermífugo com qual idade? Normalmente as codornas elas ficam adultas aí com 45 dias. Adultas não, mas elas começam a postura com 45 dias. Essas que a gente tem de produção, né? Então, a partir dessa idade já poderia vermifugar elas. Lucas falando que gostou da live, que bom. É isso, alguma pergunta, pessoal? Como eu falei, se tiverem alguma que não seja assunto de doença, medicamento, enfim, pode fazer também. Esse é o meu... Tá, Luiz. A baia normalmente você indica fazer 2x2 ou 1,5x2. Mas e a altura? Qual a altura ideal? Boa pergunta, Itamar. Assim, depende muito do espaço que você tem e da onde você vai colocar a instalação. O ideal é que ela tenha um pé direito um pouco maior que você de pé, para que você consiga entrar na baia e realizar os manejos que precisa ser realizado em pé, né? Então, talvez 1,80 de altura, 1,90, 2 metros. As minhas lá, se não me engano, elas têm 2 metros de altura, né? Por quê? Um pé direito mais alto, ele possibilita, né, uma maior ventilação, ele facilita, né, o nosso manejo, então a gente consegue entrar dentro da baia, enfim. E a questão da ventilação é super importante, né? Então, quanto 2 metros aí de altura, melhor. Só que, se você não tem espaço, se você vai trabalhar com um viveiro reduzido, daí vai depender também do tamanho da ave que você for criar. Então, um índio gigante não dá para falar que você vai criar em 50 centímetros, né? Então, teria que ser 1,50 m de altura, talvez, para propiciar um bom bem-estar para eles. Nagasaki já é diferente, talvez 1 metro de altura seja suficiente, né? Vai depender bastante do teu tamanho. Mas lá no rancho, se vocês quiserem se basear, e é uma altura bem bacana, são 2 metros. Luiz, se caso eu queira começar uma criação com aves já adultas, e eu não tenho noção do antigo criador das aves, por exemplo, do que ele vacinou ou deixou de vacinar, qual seria o cronograma de vacinação para aves adultas que eu deveria seguir? Certo. Como eu falei, é um cronograma de vacinação diferente. As vacinas, elas são diferentes. Então, vocês viram ali que tem fraca, forte, atenuada, viva, morta. Tem vários tipos. E aí teria que dar uma olhada em quais laboratórios fazem vacinas voltadas para aves adultas. Tem laboratórios que eles vendem uma vacina que é um combo. Então ela tem 7 vacinas diferentes. Então tem coriza, tem não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá.
Para ave adulta, o que eu vejo que é importante? Seria importante. Coriza, Newcastle, Marek, Bolba e talvez colibacilose, tem uma outra lá, cólera, tifo. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês, tomara que eu consiga achar o laboratório que eu tinha visto que vendia a vacina para ave adulta. Achei. Que é a Biovet. Acabei de achar. Vamos fazer propaganda de graça aqui para eles. Vou transmitir a tela para vocês darem uma olhadinha. Biovet. Eles têm, pessoal, algumas vacinas bem legais para aves adultas. Tá? Tá aparecendo aí para vocês? Pessoal? Tá aparecendo sim. Tá, beleza. Então, ó, eles têm um monte de vacinas e eu acho que eles enviam, tá? Então tem vacina viva aqui. E aí você pode colocar, ó, o dedo em cima aqui, eles explicam certinho, contra a doença de Gumboro, não sei o que lá, não sei o que. Eles explicam tudo certinho. Tifo, explicam. Tá? Vocês podem vir vacinas vivas, vacinas inativadas. E essas inativadas, normalmente, são para aves adultas, tá? Por que tem que ser inativada? Porque se você usa uma vacina ativada, corre o risco de a ave não conseguir ter a reação imunológica que ela teria quando o pintinho. Então, quando o animal é pintinho, normalmente a vacina é ativada. E aí, poderia ela ficar doente da doença que você vacinou, tá? Então, por isso que são vacinas inativadas. O pessoal fala muito bem dessa Multiset, tá? Que você poderia usar, então, contra Newcastle, síndrome da queda de postura, que é super importante, bronquite, coriza, 3 sorotipos de coriza, ó, síndrome da cabeça inchada, tem locais que é bastante de bastante ocorrência, né? Tem a Intermulti 6, que daí é contra 5, tem várias, tá? Então seria uma alternativa, você comprar um pack desse aqui, de vários tipos de princípio ativo numa só, né? Que normalmente são então, vacinas inativadas. Um que é bem, né, que tem uma confiabilidade boa é da Biovet, né? Então seria uma alternativa aí, Kleber. São injetáveis? Sim, são sim. A maioria delas são. Mas daí quando você compra, eles dão certinho a forma de aplicação, tudo mais. Jamile também falou que a live foi muito boa. O Lucas falando que gostou. Que bom, pessoal. Que bom. Mais alguma coisa? Pessoal, na próxima live, se preparem. O Itamar e o Rafael, vocês irão falar. Eu só não falo hoje porque nós já passamos um pouquinho do tempo. Mas na live que vem, vocês vão conversar um pouquinho aí, falando um pouquinho de como está sendo a experiência de vocês com o curso. Enfim, o Rafael hoje não vai ter muito a falar, porque acho que não deu tempo de ver a aula ainda. Mas aí para semana que vem vai. E o Itamar, acredito que já deu para ver sim. Tu já comprou essas vacinas aí, Luiz? Não. Por que não? Porque como eu estou longe da criação, precisaria eu estar lá para aplicar, elas precisam estar refrigeradas. É um super rolê, eu deveria, mas eu não comprei por conta de estar longe. Esperem eu acabar a faculdade e poder cuidar do rancho eu mesmo, que daí sim vai dar certo para fazer tudo isso aí. Eu com certeza vou mostrar para vocês. Sou cagão para injetar nas aves. O Vini falando que a aula foi muito construtiva, que bom. Mas eu tenho amigos que compraram já da Biovet e falaram que é super bom mesmo, bastante confiável. Pessoal, se mais ninguém tem perguntas, nada para falar, dá para nós encerrarmos. Já deu 1 hora e pouquinho de live, né? Vou encerrar aqui a gravação, deu certo, inclusive.